E aí, gente, tudo bem? Vamos falar agora sobre a classificação das doenças reumatológicas. A primeira coisa que você precisa saber é o que é uma doença reumatológica. E ela sempre vai estar relacionada a uma condição musculoesquelética e ao tecido conjuntivo envolvido. Então, a gente está falando aqui de um grupo de doenças que envolve mais de 150 patologias distintas, com fisiopatologias bem diversas uma das outras. E aí, entendeu que não dá para estudar todas elas ao mesmo tempo. E aí é necessário que haja uma classificação onde a gente possa compreender como é que elas se agrupam. Daí existe essa classificação, onde a gente consegue identificar esses subgrupos que são importantes, principalmente para que nós, fisioterapeutas, saibamos qual a fisiopatologia mais predominante naquele grupo de patologias, tá? Então vamos ver aqui agora, vocês estão olhando aqui um mapa mental, e em cima desse mapa mental é que nós vamos estudar um pouco, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro grupo de doenças. Estamos falando aqui da artropatia crônica, inflamatória crônica. Significa, óbvio, que vai pegar principalmente as articulações com caráter inflamatório. E quais são essas doenças? Nós temos aqui três grupos, se é que a gente pode chamar assim. Nós temos as doenças difusas do tecido conjuntivo. Dentro desse grupo, que é um grupo bem extenso, nós temos algumas doenças que são bem conhecidas, tá? Dentro da clínica fisioterapêutica. Nós temos doenças mistas do tecido conjuntivo, a esclerose sistêmica, o lúpus eritematoso sistêmico, nós vamos estudar muito essa doença, as dermatomiosites e polimiosites, já que não são tão comuns assim, mas é preciso estudá-las, e a síndrome de Sjögren, tá? Tem aqui separado a artrite reumatoide. Ela merece destaque porque ela possui o que a gente chama de fator reumatoide como um princípio da sua fisiopatologia. Agora, independente disso, outras doenças também vão ter o fator reumatoide, que é uma imunoglobulina que vai participar ativamente de todo o processo fisiopatológico da doença. Grava isso daí, tá? Mas não significa que a gente não vai estudar o fator reumatoide em outras doenças. Até também a gente vai encontrar pessoas com artrite reumatoide que não têm o fator reumatoide. Então, precisa entender a complexidade das doenças reumatológicas. E a gente vai dar uma atenção maior porque a gente está falando de uma doença muito comum na nossa prática fisioterapêutica, tá certo? Dentre as artropatias inflamatórias, nós temos um grupo aqui de artropatias soronegativas, ou seja, aquelas que por fisiopatologia não possuem o fator reumatoide. Quais são elas? A gente está falando aqui da síndrome de Reiter, da espondilite anquilosante, da artrite psoriásica e das enteroartropatias, ou seja, há uma alteração intestinal e uma relação direta com as doenças reumatológicas articulares. E quais são as principais? Nós temos aqui as de caráter inflamatório e as de caráter infeccioso. Dentre as de caráter inflamatório, nós temos as doenças de Crohn e a retrocolite ulcerativa. Esses são grupos de doenças bem particulares que merecem uma atenção nossa mais à frente também. De caráter infeccioso, nós estamos falando aqui de alterações intestinais causadas por algum agente externo. E aí nós temos algumas bactérias que são bem conhecidas, como a salmonela, muito presente no ovo também, né? O ovo mal cozido, o ovo contaminado. Nós temos a Shigella e a Yersinia. Mas existem outras bactérias que também podem desencadear um processo de enteroartropatia. Então nós temos aqui um grupo já bem extenso. Colado com esse grupo daqui, vocês estão vendo a osteoartrite, que é uma doença da articulação, porém não tem uma fisiopatologia no nosso sistema autoimune no tecido conjuntivo como um todo, sistemicamente. Então, a particularidade dela, a fisiopatologia dela, merece estar distanciada das outras artropatias inflamatórias, tá bom? Vamos subir aqui agora, vamos para esse braço daqui e vamos ver quais são as doenças comuns. Então, a gente está falando aqui agora dos reumatismos de Hashimoto. Quais são esses grupos de doenças? Quais são as doenças aqui envolvidas? Elas estão numa zona muito fronteiriça com a área da ortopedia. Então, vocês vão ver que nós estamos falando aqui das alterações musculoesqueléticas crônicas, que a maioria é relacionada ao esforço repetitivo durante o trabalho. Então, nós temos aqui as síndromes miofaciais. Dentre as síndromes miofaciais, nós temos a síndrome dolorosa complexa regional, a síndrome da dor miofacial, que são exemplos bem interessantes aí, muito comuns, né, da gente encontrar nos nossos pacientes, até nós mesmos, né, com os pontos gatilhos aqui, na síndrome da dor miofacial. Síndromes compressivas, como a síndrome do túnel do carpo, precisamos muito estudar isso daí, tá? Então, dentro da nossa clínica, a gente vai ver muito paciente com síndrome do túnel do carpo. E síndrome do canal de Guion, que é o canal onde passa o nervo ulnar. As bursites também merecem seu destaque. As tendinites e entesites estão dentro do grupo das doenças musculoesqueléticas crônicas, né? Que acabam levando esse nome de reumatismos de partes moles, tá bom? Então, nós temos esse subgrupo aqui, que é bem extenso,
na clínica da fisioterapia. Vamos partir agora para outro. Qual seria esse outro? Nós temos aqui o seguinte, nós vamos estudar esse primeiro aqui, onde nós temos as artropatias infecciosas, são aquelas de caráter infeccioso. Quais são elas? São aquelas relacionadas a alguma doença viral, como a chikungunya. A chikungunya hoje ela já está no rol de doenças hematológicas porque ela leva a afecções articulares de médio a longo prazo. Então as pessoas elas guardam algumas sequelas durante anos. E as infecções bacterianas como um todo, a gente pode considerá-las aqui. Nós temos as artropatias reativas, aquelas decorrentes de algum processo autoimune que gerou uma reação interna, dentre elas a febre reumática. As artropatias microcristalinas, a mais comum dessa daqui, a gente pode falar que é a gota. Nós vamos estudar ela com riqueza de detalhes, porque existe sim uma predominância muito forte na nossa população e a gente precisa estudar. E as artropatias por pirofosfato de cálcio. Também é uma artropatia que gera umas sequelas muito parecidas com a gota e precisam ser estudadas. Além dessas daqui, nós temos separado a fibromialgia. Ela merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, porque nós temos uma condição aí crônica de difícil diagnóstico e muito complicado de ser tratada, ainda mais se nós não tivermos dentro de uma equipe multidisciplinar. Portanto, a fibromialgia, ela requer um cuidado muito grande na hora que a gente for trabalhar esse grupo de doença. Ah, não falei aqui em cima, mas tem uma patologia que eu quero trabalhar chamada de lombalgia, ou seja, já podemos considerar sim que é um grupo de patologias, porque hoje ela é um problema já de saúde pública e nós precisamos entender a complexidade desta afecção, porque não é só um sintoma, é uma afecção que traz múltiplas complicações na funcionalidade desse indivíduo e a gente vai precisar estudar ela com muito mais cuidado, tá? Nós temos esse último grupinho aqui, aonde tem as vasculites. A gente está falando aqui de um grupo bastante extenso de patologias reumatológicas. Mas quais seriam as vasculites? São aquelas doenças que basicamente alteram a funcionalidade dos vasos por uma lesão da sua parede, que é tecido conjuntivo. Então, nós temos aqui origens neoplásicas associadas a envolvimento articular, nós temos aqui as artropatias neoplásicas, então é importante também a gente levar em consideração isso, as que são decorrentes de alterações vasculares endócrinas, deixa eu clicar aqui, decorrente do hiper e do hipotiroidismo, e nós temos as decorrentes de alterações hematológicas, como a anemia falciforme. Tudo isso a gente leva para estudo, associando sempre as complicações osteomioligamentares, que na doença reumatológica é uma presença marcante. E por ter uma complexidade e uma vastidão de doenças muito grande, a gente imagina que vai pegar desde crianças a idosos, homens e mulheres, mas cada patologia em si tem o seu perfil, tem o seu paciente que mais é acometido por essa patologia. Portanto, gente, uma avaliação bem detalhada tem que prever também essas características do indivíduo, para que a gente já possa direcionar para o grupo de patologias que a gente tem aqui. Se eu encolher um pouquinho, não tanto, você já começa a ter uma ideia aqui quais são as principais doenças que nós fisioterapeutas, e não se esgota aqui, tá? Precisamos entender e estudar, tá? Então, nesse universo daqui, nós precisamos ter algum domínio da fisiopatologia. Mas, além do domínio dessa fisiopatologia, nós precisamos dominar a funcionalidade desses indivíduos, como eles são acometidos, como é que a gente pode intervir nesse indivíduo para somar a equipe multidisciplinar. Então, meu propósito aqui é que a gente vá conhecendo a fisiopatologia e, ao mesmo tempo, sabendo avaliar e tratar. Por isso que as próximas disciplinas as próximas aulas desta disciplina estão focadas basicamente numa boa avaliação e num bom planejamento terapêutico. Se você não for bom em avaliar, você não tem como tratar ninguém, tá certo? Então, espero que esse conteúdo aí, eu vou colocar esse mapa à disposição para vocês, a gente consiga fazer com que você tenha uma visão mais humanizada do paciente e não a visão só da doença, da patologia em si. Então, essa abordagem global, humanizada, é o ponto-chave para a gente fazer um bom atendimento em nossos pacientes, tá certo? Então, valeu, por hoje é isso daí. Te espero na próxima aula sobre avaliação. Grande abraço.